Louvado seja o teu nome, Senhor. Damos-te honra e glória. Damos-te louvor e adoração. Só tu és digno de receber. Só tu és digno de ser adorado. Só tu és digno. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Que presença gloriosa. Presença do nosso Deus. Como é tremendo. E mais uma vez eu estava aqui dizendo, essa menina vai pregar a minha ministração toda. Esta menina vai dizer tudo o que eu tenho para dizer. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E você já pode compartilhar esta live com outras pessoas e convidar outras pessoas a estarem neste momento, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar, para nos instruir nesta hora, neste dia que o Senhor reservou para nós. Eu estou compartilhando aqui, você pode também fazer o mesmo. Compartilhe nas suas redes, nas suas páginas, convide outras pessoas, bote no seu Facebook, no seu Orkut, no seu Instagram, em tudo quanto é área, e convide o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para trazer ao nosso coração. E é interessante todo este mover de adoração, tudo isso que foi ministrado, esta presença. Quando a Paola e o Patrick começaram a cantar Santo, Santo, eu disse, meu Deus, tem tudo a ver, pois eu vou falar justamente a respeito do trono de Deus. Nós vamos voltar ao nosso estudo em Apocalipse e vamos tomar o capítulo 4 de Apocalipse, quando João vai descrever o trono de Deus, o que acontece em volta do trono, ao redor do trono, as mensagens que este trono traz para nós e a adoração que envolve o trono, a santidade de Deus que está em volta do trono. Que coisa tremenda ver o Espírito conduzindo, nos levando a essa atmosfera de adoração, e é isso que o Senhor quer. E quando nós adoramos a Deus, como nós temos dito nas nossas ministrações de sexta-feira, nós não estamos massageando o ego de um Deus carente, mas nós estamos trazendo para a nossa realidade, uma realidade celestial. O que é adoração? Adoração é trazer um atributo de Deus para um ambiente onde eu me encontro. É por isso que a adoração é o maior nível de batalha espiritual que existe. Quando eu adoro, eu atraio. Quando eu adoro, eu trago para o plano físico uma realidade espiritual. E hoje nós vamos aprender um pouco mais acerca do trono do Senhor, acerca da sala do trono, acerca desta atmosfera de oração, de adoração. E a minha oração a Deus é que o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos e nos dê espírito de revelação, para que nós saiamos deste nível raso de adoração e penetremos na atmosfera celestial e aprendamos com os seres celestiais a adorar aquele que habita em chamas eternas. O Senhor nos chama a adorar em uma nova dimensão. O Senhor nos chama a adorar a partir de uma outra realidade. Jesus foi conhecido durante o seu ministério terreno como o amigo dos pecadores. João conviveu com Jesus como amigo dos pecadores. O Filho do Homem, que comia como os homens, que se vestia como os homens, que andava na terra dos homens. João, que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus sem nenhum problema. João, que era considerado o apóstolo com o maior nível de intimidade com Jesus, quando de repente ele contempla Jesus na glória. A Bíblia diz que ele caiu como morto aos seus pés. João entra num choque. Eu não sei como é que alguém cai como morto em espírito, mas João é impactado pela glória daquele que fora seu amigo durante o ministério terreno. E Jesus se aproxima de João e o acalma e diz, sou eu. Só que João está tendo uma visão da glória. Sabe, irmãos, é esta visão que Deus quer trazer para mim e para você. Quando nós entramos nesta dimensão de adoração, aonde nós contemplamos não Jesus, amigo dos pecadores,
mas aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu principados e potestades, aquele que retomou para si a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, aquele que agora carrega em si os atributos da sua divindade. Quando nós chegamos na sala do trono, nós nos deparamos com aquele cujos olhos são como tochas de fogo, os seus cabelos são brancos como a branca neve, os seus pés como latão reluzente, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A sua presença, a sua glória estremece os céus e a terra. É nesta atmosfera de adoração que nós passaremos toda a eternidade. É neste ambiente de glória que nós viveremos ao lado do Senhor. Pois bem, precisamos nos familiarizar com este ambiente. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje e nós vamos estudar. Vamos descer a palavra, vamos mergulhar nas sagradas letras. Por isso, prepare o seu coração, abra o seu coração, tire toda a distração que você possa ter. Junte a sua família, convide as pessoas para que nós possamos juntos construir, trazer, através do texto sagrado, uma visão da sala do trono. Uma visão deste lugar onde a glória de Deus está. Mas eu não posso deixar de começar hoje louvando a Deus pela vida preciosa da Ju. A Ju, que é uma filha do coração, uma adoradora, que eu vi crescer em todas as áreas, crescendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E hoje ela está completando mais um ano de vida. E a minha oração a Deus é que o espírito de sabedoria e de temor do Senhor seja derramado abundantemente sobre a vida desta jovem. Que a cada dia a Juliana cresça na graça e no conhecimento de Yahvé. E que a visão do trono, a atmosfera do trono, seja um ambiente familiar para ela. Ju, que Deus te abençoe, que todos os dias da sua vida você viva nesta presença, você viva nesta atmosfera, que você cresça cada dia na intimidade com este Deus que habita em chamas eternas e que nos chama ao adorar em meio às chamas eternas. Deus te abençoe, como igreja, como ministério, nós te amamos, nós somos gratos a Deus pela sua vida, nós somos gratos a Deus por você disponibilizar os dons e talentos que o Senhor te deu para nos abençoar dia após dia. Que o Senhor te retribua todos os dias da tua vida. Que venha sobre você bênçãos abundantes em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe, querida. Feliz aniversário. Mas agora vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11 e depois nós vamos destacar alguns pontos e comentar estes pontos daquilo que nós vamos ensinar nesta tarde. Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Quem achou, diga amém. E não pare de compartilhar. Eu estou vendo que está todo mundo chamando todo mundo. Vamos chamar todo mundo. Vamos chamar todo mundo. Que glória, não? Esse período de adoração que nós tivemos, uau, que coisa tremenda. Eu dizia, Senhor, sentimos falta de poder estar juntos no templo, mas também é tão bom poder ser ministrados por estes jovens cheios do Espírito Santo aqui. Que glória. Deus está no controle de tudo e nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal,
E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de um homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Pai, nós te adoramos nesta hora, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós te adoramos vestidos de vestes de louvor e de celebração. Louvamos o teu nome pela tua santa e bendita palavra. Louvamos o teu nome porque tu falastes aos nossos pais de muitas formas e de muitas maneiras através dos profetas. Mas a nós, a igreja de Jesus Cristo, tu nos falastes através do teu Filho, que é a expressa imagem do teu ser. E, através do teu Filho, tu nos conferistes a tua palavra, em parceria com o Espírito Santo, que tomou o verbo eterno e o codificou em tinta e papel e colocou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos entender, estudar, compreender e ser instruído nas verdades do teu reino. Porém, Pai, nós reconhecemos que apenas com a nossa capacidade intelectual jamais conseguiremos discernir e compreender as verdades escondidas atrás deste livro. Dependemos do teu Espírito. Dependemos da sabedoria que procede de ti. E a tua palavra diz, pela boca do apóstolo Tiago, que aquele que quer sabedoria, peça a ti, que tu a todos dás liberalmente. Nós te pedimos, dai-nos espírito de sabedoria. E assim como Paulo, nós oramos dizendo: dai-nos espírito de entendimento, ilumina os olhos do nosso espírito, para que nós compreendamos a largura, a profundidade, a extensão da tua revelação para a tua igreja. E ao final, nós seremos cuidadosos e daremos somente a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós reconhecemos que tudo vem de ti e para ti volta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A sala do trono de Deus. É disso que fala esses 11 versículos do capítulo 4 de Apocalipse. A porta do céu, de repente, é aberta para João. É interessante, irmãos, porque quando nós olhamos e nós estudamos os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, e ali Jesus se apresentou como aquele que conhece intimamente a sua igreja. Os 3 capítulos de Apocalipse, primeiro, é uma revelação de Jesus Cristo à sua igreja. É uma conversa de Jesus com a sua igreja. Ele mostra que ele conhece as virtudes da igreja e ele conhece as fraquezas da igreja. Não existe absolutamente nada na vida da igreja de Jesus que esteja oculto aos seus olhos. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece tudo ao nosso respeito. Os nossos erros, os nossos acertos, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, tudo está diante dele. E que maravilha que nós chegamos ao final do capítulo 3 de Apocalipse com uma certeza. Mesmo sabendo de tudo isso, e mesmo sabendo que nós como igreja estamos muito aquém daquilo que ele gostaria que fôssemos, ele não desiste de nós. Ele não abre mão da sua igreja. A igreja continua sendo sua. A igreja continua debaixo da sua autoridade. Ele insiste com esta igreja. E que glória saber que no final esta igreja será levada para ele, gloriosa, noiva, sem mancha, sem ruga, sem defeito nenhum. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele termina dizendo: olha, eu cedo venho. E o Espírito e a igreja se unem para dizer, para orar, para clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos vivendo dias que precedem a esta volta gloriosa de Jesus Cristo. Pois bem, depois que Jesus revela que conhece essa igreja, que nenhuma virtude, que nenhum defeito da igreja está encoberto aos seus olhos, agora o Senhor mostra as grandes tensões
que a noiva enfrentará antes da sua gloriosa volta. A partir de agora, Apocalipse vai mostrar as coisas que hão de acontecer. A mensagem central, preste bem atenção a isso, a mensagem central do livro de Apocalipse é revelar à igreja que Deus está no trono e dele não se ausenta. Primeiro, Jesus Cristo revela a esta igreja que ele a ama, que ele não desistiu dela, que ele está de olho nela, que ele sabe os seus defeitos e as suas virtudes. Agora, ele vai revelar à igreja as coisas que hão de acontecer na terra. Mas ele deixa claro a centralidade da revelação. Ele está no trono. Do trono não se ausenta. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E o destino da igreja, o destino do seu povo, não está nas mãos dos homens, não está nas mãos de Satanás, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero declarar isso sobre você, sobre a igreja do Senhor. O destino da igreja, o destino da humanidade, o destino de toda a criação não está nas mãos dos homens, não está nas mãos de Satanás, está nas mãos daquele que se assenta sobre o trono, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Ele é o rei do universo, ele é o soberano dos reis da terra. Que fique isso bem claro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que glória! Então você vai ler e estudar este livro debaixo desta consciência. Ele revela que ele está no controle de tudo. Que glória, não? Ele revela que ele é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Glórias sejam dadas a Deus. O destino da igreja. Aleluia! O destino do povo de Deus. O meu destino, o seu destino não está nas mãos dos homens, não está nas mãos do diabo. Que glória, não? Eu costumo dizer que Satanás é um cachorro bravo, é um cão bravo, mas amarrado por uma coleira, e quem segura as cordas dele é o Rei eterno, imortal, invisível Deus único, o Senhor da glória. Ele não pode ir além daquilo que o Senhor o permite ir. Porque ele sabe, que ele pode esbravejar, mas todo o poder pertence ao nosso Deus. Aleluia! Pois bem, no capítulo 4 que nós lemos, nos dois primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2, João contempla o trono. E aqui é interessante, porque antes de Deus mostrar a João os dramas que irão acontecer na história, Deus revela a João o trono. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 10, João ouviu uma voz como uma voz de trombeta e volta-se para ver, e automaticamente ele vê Jesus. Nós falamos disso em outras ministrações passadas, mas agora o chamado de Deus para João é: sobe ao céu. Ele ouve uma voz com um som de trombeta que disse para ele no versículo 1, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Agora João verá o futuro. E este futuro vem para nós a partir do trono de Deus. Isso não é glorioso? Isso revela a soberania. Onde que João vai ver o futuro? Onde que João vai ter conhecimento do futuro? Na sala do trono. É o trono de Deus que determina os acontecimentos da humanidade. É a partir do trono. Olha o que é que o Senhor vai dizer. Sobe aqui. Aqui aonde? Na sala do trono. Para quê? E eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. É o trono de Deus que determina os acontecimentos da história. Ao subir à sala do trono, João vai ter agora uma visão do que irá acontecer. Que coisa gloriosa! João verá os acontecimentos futuros. Primeira verdade que isso me traz. Segunda verdade que me traz este chamado do Senhor para que João suba é que Deus é quem determina o que vai acontecer. E isso fala da sua soberania. Uma vez eu ouvi, uma vez se disse, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. A caneta da história está nas mãos do Senhor.
Quem escreve todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Glória, não há acasos. Não há acasos. Se João vai agora compreender as coisas que vão acontecer, se é Deus que determina o que vai acontecer, não há acasos. Não há acasos. E nem descontrole. O futuro está nas mãos de Deus. Aleluia! O futuro está nas mãos de Deus. Até porque a perspectiva de passado, presente e futuro é nossa. Para Deus isso não existe. Deus é um eterno presente, eu sou. O tempo é uma criação deste Deus. Deus não está preso ao tempo. Para Deus o mundo está sendo criado agora. Para Deus Jesus está morrendo na cruz agora. Para Deus as bodas do Cordeiro estão acontecendo agora. O tempo é criação de Deus. Deus está acima do tempo. É por isso que Isaías, ao profetizar acerca de Jesus Cristo, um dos atributos que Isaías dá a ele é que ele é o Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, ele é o Pai da eternidade. Como compreender isso? Vai muito além do nosso entendimento. Oh, glória! Outra verdade, a causa de todas as coisas está no céu e o efeito está na terra. Vou dizer isso mais uma vez. A causa de todas as coisas está no céu. O efeito está na terra. Não é o plano físico que determina o espiritual, mas é o espiritual que determina o físico. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, Hebreus capítulo 11, veio a existir do que eu não vejo. O mundo espiritual deu origem ao mundo da matéria. Se o mundo espiritual deu origem ao mundo da matéria, eu chego a uma conclusão, que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo da matéria. E que se eu quero alterar alguma coisa no mundo da matéria, eu preciso antes entrar no mundo espiritual, porque é de lá que vêm os comandos para o mundo da matéria. Os acontecimentos futuros não são determinados aqui embaixo, são lá em cima. João sobe para ver o que vai acontecer aqui embaixo. Está tudo determinado lá? Está tudo projetado lá? Está tudo estabelecido lá? O Senhor chama João para mostrar as coisas que vão acontecer. A causa está no céu. E os efeitos? Na terra. Onde é que eu vou ter que lidar? Lá em cima. Aí você vai entender, quando você terminar esta ministração de hoje, você vai entender muito sobre oração, guerra espiritual, adoração. Sobe. Sabe qual é o grande problema da igreja? Ela está muito aqui embaixo. É preciso subir. Olha o que Paulo disse, porque as nossas armas não são carnais, físicas. Elas são poderosas em Deus. Olha o que é que ele diz. A nossa luta não é contra carne e sangue, pessoas, é contra principados e potestades, contra as forças deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos entender e sair dessa esfera física. O que é que nós estamos vendo aqui? Consequência. O que é que nós estamos experimentando aqui? Consequência. Onde é que está a causa de tudo isso? Na glória. Onde é que está a causa de tudo isso? Lá em cima. Onde que as guerras são travadas? Lá em cima. Onde é que elas são vencidas? Lá em cima. Onde é a nossa adoração? Sobe. Quer compreender os acontecimentos? Quer compreender as coisas que estão acontecendo aqui? Sobe, irmão. Do versículo 2 até o versículo 7. Primeiro, no versículo 2, João viu um trono no céu. O trono. Diga essa palavra, trono. O que é que isso significa? O trono é um lugar de três coisas: honra, autoridade e julgamento. Um trono fala de honra, um trono fala de autoridade e um trono fala de julgamento. Um trono fala de honra, autoridade e julgamento. A palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. Dessas 67 vezes, 47 vezes ela aparece no livro de Apocalipse e 12 vezes no capítulo 4. O trono é símbolo da soberania de Deus.
Quando João vai ver, a primeira coisa que João vê no céu é um trono. Deus é soberano, digno de honra, ele tem toda a autoridade e ele tem um juízo nas suas mãos. Um trono no céu, mostrando que os céus governam a terra. Quando João vê esse trono no céu, ele está dizendo o quê? Os céus governam a terra. É por isso que um dos títulos do Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há autoridade maior do que a autoridade do nosso Deus. Os céus é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Toda autoridade e todo governo procede do céu, procede do trono. No versículo 2, João viu Deus assentado no trono. Deus assentado no trono. O que isso traz para nós? Consolo e segurança. O Deus que é o nosso Pai, o Deus que é o nosso Senhor, o Deus que está ao nosso lado, ele não se ausenta do trono. Olha o que vai dizer Isaías no capítulo 6, essa visão do trono. Isaías capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aí em Apocalipse que nós vamos voltar para lá. Mas Isaías capítulo 6, a visão de Isaías sobre o trono, né? Capítulo 6, versículo 1 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, isso sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Como é que o Senhor estava? Assentado. Isso traz para nós segurança. O rei assentado sobre o trono, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele governa. Ele está na sede do governo. Ele está no lugar de autoridade. Vamos para o livro dos Salmos, Salmo 99. Salmo 99. Que glória, não, irmãos? Que coisa tremenda. Salmo 99, no versículo 1 diz assim: O Senhor reina. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Nós já vamos ver esses querubins. O Senhor reina. Tremam as nações. Onde que está o seu reino? Como que eu sei que ele reina? Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Aleluia. E é interessante, que João não descreve Deus. Ninguém jamais viu a face de Yahvé. Ninguém pode descrever a face de Yahvé, mas João vai passar a descrever o seu esplendor. E é uma coisa aqui bem interessante, né? Bem interessante. No versículo 3 diz assim: E o que estava sentado sobre o trono, na aparência, era semelhante a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Olha como é que João vai descrever aquele que está sentado sobre o trono. Ele diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. O que é a pedra de jaspe? É a mais cristalina e mais pura de todas as pedras. É uma pedra que emana dela uma abundância de luz. Outra pedra que ele vai trazer como semelhança daquele que está sentado no trono é sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, a mais translúcida que existe. Uau! Ele vê em Deus, naquele que está sentado no trono, ele vê beleza, riqueza, abundância e luz. É assim que João descreve aquele que está sentado no trono: beleza, riqueza, abundância e luz. A pedra jaspe é branca. É tão branca que a brancura dela emite luz, brilho, falando de santidade. Aquele que está no trono é santo. Não há sujeira, não há mancha, não há nada que macule. Ele é perfeitamente santo. Mas ele traz também a pedra de sardônio, que é vermelha. É vermelha, falando
de juízo. O que é que João está dizendo? O Deus que é santo também é justo. Aquele que está sentado sobre o trono tem toda a pureza, toda beleza, toda santidade, mas ele tem toda a autoridade de governo e de juízo. Ele é o juiz do universo. Ele é o justo juiz. Uau! Que visão espetacular! Agora João vai passar a descrever o trono. Do versículo 3 até o versículo 7, ele vai descrever o trono. E como é que ele vê este trono? O trono do Senhor é um lugar onde se unem duas coisas: graça e misericórdia. No trono, João vai encontrar graça e misericórdia. Olha o que é que ele vai dizer na segunda parte do versículo 3. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência à esmeralda. O que o arco-íris fala? De graça e de misericórdia. O arco-íris é um símbolo de graça e de misericórdia. Agora veja que coisa interessante, porque normalmente o arco-íris aparece depois de uma tempestade. Mas aqui ele aparece antes da tempestade. João vê primeiro o arco-íris e depois ele vê os raios, os trovões e os relâmpagos. O que isso nos diz? A graça de Deus precede o seu juízo. A misericórdia de Deus vem antes do seu juízo. O arco-íris fala da aliança que Deus fez com Noé de que não destruiria a terra com dilúvio nunca mais. É graça, é misericórdia. Mas os relâmpagos, os trovões, as tempestades falam do juízo de Deus. Antes de João ver os raios, antes de João ver os trovões, antes de João ver os relâmpagos, ele vê o arco-íris, a graça e a misericórdia. Que Deus tremendo é o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Antes dele manifestar o seu juízo, ele manifesta a sua graça, ele manifesta a sua misericórdia. Olha o que vai dizer no versículo 5, olha. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Mas antes disso, ele vê a graça. Antes disso, ele vê a misericórdia. Relâmpagos, vozes e trovões. Eu não descanso de dizer isso. A graça precede o juízo. A graça de Deus precede o seu juízo. Oh, maravilha! Outra coisa interessante no versículo 6 vai nos revelar é que este trono é um lugar de santidade. Mas eu queria também trazer um entendimento aqui, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Quando no versículo 5 diz assim: diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. O que significa, pastor? Deus tem 7 Espíritos? Não. 7 na Bíblia fala de plenitude. 7 na Bíblia fala de perfeição, de totalidade. O único lugar onde o Espírito de Deus está na sua totalidade é diante do trono. É no trono do Senhor, diante do trono. O Espírito está ali. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, quando você vê na Bíblia os 7 Espíritos de Deus, está falando da plenitude do Espírito, a totalidade do Espírito. Aonde? Na sede do governo. Onde que o Espírito está na sua totalidade? Na sede do governo. De onde saem os comandos para toda a terra. Ok? Agora vamos lá. Outra coisa que João vai ver aqui no versículo 6, ele diz: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Um mar de vidro. O que é que isso fala? Este mar de vidro. Tudo é puro, tudo é limpo, tudo é transparente. Fala de um lugar de santidade. Qual é a marca do trono do Senhor? Santidade. Tudo é vidro, tudo é puro, tudo é limpo, tudo é transparente. Não há sujeira, não há mancha, é santo. Fala da santidade que envolve o trono. Oh, glória a Deus! Mas se nós voltarmos, agora vamos voltar um pouco para o versículo 4, antes de nós entrarmos nos
nos 4 seres viventes. Vamos ao versículo 4. No versículo 4 ele diz assim, que ao redor do trono também haviam 24 tronos. E eu via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Ao redor do trono, não sobre o trono, não acima do trono, ao redor do trono. Isso, quem são esses 24 anciãos? A plenitude da igreja de Jesus Cristo. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Igreja do Antigo Testamento? Sim, Israel, o povo do Senhor. Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Representando a totalidade da revelação divina. Eles estão diante, ao redor do trono. Isso revela que a igreja participa do reinado e do julgamento do mundo. Lembra do que diz o apóstolo Paulo? Não sabeis que vós ireis julgar os anjos? A igreja está ali totalmente representada. Israel e a igreja, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos do Cordeiro estão assentados ao redor do trono. Estes tronos são ao redor, como eu disse, e não no centro. No centro está o Rei Eterno. Os anciãos falam de autoridade e poder. 24 anciãos, falando da autoridade que estes 24 têm, falando do poder que eles têm. Como eu já disse, são os patriarcas e os apóstolos, que estão na base do governo, na base do juízo, na base da autoridade. A Bíblia vai dizer que eles estão vestidos de branco. Vestidos de branco fala da justificação. Aí você talvez pergunta assim, mas os patriarcas foram justificados como? Não é Jesus que nos justifica? Sim, os patriarcas são justificados pela esperança messiânica. Abraão viu o seu dia, falando de Jesus. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus em quê? Abraão creu que Deus iria enviar o Cordeiro para substituir a raça humana. E quando Abraão creu nesta provisão do Cordeiro ao pé do monte, quando ele diz para o seu filho Isaque, diante da pergunta de Isaque, pai, nós temos o martelo, o cutelo, a lenha, mas e o fogo? Mas onde está o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Abraão vê o sacrifício de Jesus. O que Abraão está dizendo? Eu estou te oferecendo o meu único filho, a quem eu amo, como sacrifício a Deus, mas um dia Deus também oferecerá o seu único filho, a quem ele ama, como sacrifício pela descendência que eu levantarei desta terra. Pois bem, a Bíblia diz que Abraão creu naquilo que iria acontecer 2000 anos depois e ele trouxe sobre ele a justificação de algo que se aconteceria 2000 anos lá na frente. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão antecipa pela fé algo, o fruto do sacrifício de Jesus Cristo. De maneira que os patriarcas que saíram dos lombos de Abraão, eles são justificados pela esperança messiânica. Não há salvação na Bíblia fora de Jesus Cristo de Nazaré. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Israel é salvo pela esperança do Messias, a igreja é salva pelo sangue e sacrifício do Messias, mas fora do Messias não há salvação. Aleluia! E esses 24 anciãos estão justificados, vestidos de branco. Justificados. E a Bíblia vai dizer que ele tem na sua cabeça coroas de ouro. O que significa essas coroas? Honra e autoridade. O ouro fala de honra, a coroa fala de autoridade. Coroa se coloca na cabeça de um rei. Essa coroa é de ouro, fala de honra e fala de autoridade. Que coisa tremenda, não, irmãos? Ao redor do trono do Cordeiro. Mas agora, nós chegamos ao versículo 6 até o versículo 8. Mais uma visão que João vai ter deste ambiente da sala do trono. O que ele vai ver aqui?
Primeiro ele vê no versículo 6 um mar de vidro. E aí ele vai dizer, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás. Que seres são esses e o que é que eles significam? Versículo 7 vai falar, o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo a um touro, o terceiro como um rosto de homem e o quarto semelhante a uma águia voando. O que eles representam diante do trono? O que esses seres estão ali representando? Eu já vou falar um pouco mais sobre eles. Esses seres são querubins. São querubins. O que eles representam? Os 4 evangelhos. Esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei. É o evangelho de Mateus. O evangelho escrito por um judeu com a linguagem de judeu, provando que Jesus é descendente do trono de Davi. Ele tem uma linhagem real. É nobre. O leão é nobre. O leão é nobre. O segundo ser, o novilho, fala de Jesus como servo. É o evangelho de Marcos. O evangelho sucinto. O evangelho de apenas 16 capítulos. O novilho tem uma marca, é forte. O terceiro ser é um homem. Mostra Jesus como o homem perfeito. É uma representação do evangelho de Lucas. Lucas é o médico grego pesquisador que mostra Jesus Cristo do ponto de vista histórico. É uma pesquisa. Fala de sabedoria. Fala de sabedoria. E o quarto ser é uma águia. Mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu. É o evangelho de João. Fala da agilidade. João é aquele que traz o evangelho revelando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A visão de João é de cima. João não está preocupado com a genealogia de Jesus, João não está preocupado com o serviço de Jesus, João não está preocupado com a história de Jesus, João está preocupado com a divindade que se esconde por trás daquele homem que andava pelas ruas empoeiradas da Galileia. Os 4 evangelhos são aqui representados pelo leão, o novilho, o homem e a águia. O leão é Mateus, o novilho é Marcos, o homem é Lucas, a águia é João. O leão é nobre, o novilho é forte, o homem é sábio, a águia é rápida. Nobreza, força, sabedoria e agilidade. Isso é revelado através dos 4 seres viventes. É alguma coisa também muito interessante. O leão é o supremo entre os animais selvagens. É o rei da selva. O boi é supremo entre os animais domésticos. A águia é suprema entre as aves do céu. E o homem é supremo entre todas as criaturas viventes. Tudo isso representa uma pessoa, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. Ele é supremo em todas as áreas. E como eu disse para vocês, esses 4 seres viventes são querubins. Nós vamos encontrar estes querubins em Ezequiel. Vamos lá dar uma olhadinha em Ezequiel. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Isso tudo é o ambiente da sala do trono. A partir de segunda-feira, quando nós nos reunimos na sala do trono, você tem já essa visão do que você vai encontrar lá. O que é que eu vou chegar na sala do trono? Nosso encontro na sala do trono. Olha o ambiente onde nós nos encontramos todos os dias. Oh, maravilha. Ezequiel capítulo 10, no versículo 20, diz assim: São estes os seres viventes que eu vi debaixo do céu de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Olha aqui, cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. A semelhança dos seus rostos era do rosto que eu tinha visto junto ao rio Quebar.
tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava em linha reta para frente. São querubins. São seres, anjos de uma ordem altamente superior. Estes seres foram criados para servir ao trono. A única função dos querubins é servir ao trono. Eles são guardiões das coisas santas de Deus. A função dele tem a ver com esse ambiente de santidade. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. Nós vamos encontrar estes querubins, nós não vamos ler os textos, mas você pode guardar para ler depois. Em Gênesis 3:24, eles são colocados para impedir que o homem, agora pecador, entre no jardim e coma da árvore da vida, guardando a santidade do caminho que dava acesso ao lugar onde estava a árvore da vida. Depois nós vamos encontrar eles em Êxodo 25:20, sobre a tampa da arca da aliança. Ninguém podia tocar no propiciatório. 2 querubins estavam ali guardando aquele lugar. Deus habita no meio deles. Deus está entronizado no meio deles. Eles circundam o lugar onde Deus Yahvé é adorado. Estes seres foram criados para estar guardando a santidade, em volta da santidade, no ambiente da santidade, estão os querubins. Eles proclamam sem cessar 3 coisas: santidade, onipotência e a eternidade de Deus. Eles vivem impactados por estas 3 coisas. Olha o que é que diz o versículo 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uau! O que é que eles proclamam? A santidade, a onipotência e a eternidade. Olha o que é que eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, proclamando a sua santidade. O Todo-Poderoso, ele é onipotente. Aquele que era, que é e que há de vir, ele é eterno. Diante deste ambiente de glória que envolve a sala do trono, estes seres estão ali para proclamar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. No versículo 10 e no versículo 11, os 24 anciãos. O versículo 9 diz: quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e o que vive para sempre. Olha aqui a postura da igreja, representada por estes 24 anciãos. Olha como é que a igreja se comporta diante do trono da glória. Olha como é que a igreja se envolve neste ambiente. No versículo 10, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, ao que vive para todo sempre. Como que eles faziam isso? Lançavam as suas coroas diante do trono. Uau! A igreja se prostra diante dele, aquele que está sentado no trono. E aqui nós temos uma visão. Aquele que está sentado no trono. É isso que você tem que guardar no seu coração. Prostravam diante do que estava sentado no trono, não diante do trono. Eles não adoravam o trono. Mas aquele que estava sentado diante do trono, ele é o objeto da adoração da igreja. A igreja adora aquele que está sentado no trono. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono, aquele que está envolvido neste ambiente. João está aqui descrevendo o trono, não ele. Ele é indescritível. Sua beleza, sua glória. João traz alguns aspectos da sua santidade, usando pedras preciosas. João agora vai descrever o que está em volta dele. E João diz que quando esses seres viventes davam glória e honra, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam em adoração diante do trono. O objeto da adoração da igreja é aquele que está no trono.
A igreja se prostra unicamente diante dele. E a igreja o reconhece como Deus. Tu és Deus. Não há outro além de ti. Tu és Deus. Olha o que vai dizer. Aqui é o cântico da igreja, dos 24 anciãos. Aqui é a declaração da igreja. No versículo 11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criastes todas as coisas. E por tua vontade existem e foram criadas. A igreja reconhece que aquele que está sentado sobre o trono é Senhor e é Deus. Aleluia! E ele é digno de receber a honra, a glória, o poder. Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo o que existe é resultado da sua vontade soberana. Ele criou para a sua glória. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos trouxe a existência para a sua glória. Que coisa espetacular. E aqui está esse ambiente. Aqui está esse lugar de glória. Algumas verdades que vale a pena destacar. O trono de Deus está no centro do universo. Sobe e eu te mostrarei o trono. O trono de Deus está no centro do universo. É Ele que governa todas as coisas. Tudo que acontece, acontece a partir do trono. É de lá que são liberados os comandos sobre toda a criação. É de lá que são liberados os comandos sobre toda a terra. Tudo está ao redor do trono. Toda santidade, todo governo, toda autoridade, tudo está ao redor do trono. Os seres viventes ao redor do trono. Os 24 anciãos ao redor do trono. A santidade ao redor do trono. A justiça e o juízo ao redor do trono. Deus é o centro de todas as coisas. Ele está no centro de todas as coisas. Tudo o que existe está ao seu redor. Ele é o soberano de todas as coisas. Aleluia! Graça e juízo emanam do trono. Nunca se esqueça disso. Graça e juízo emanam do trono. A graça e a misericórdia vêm primeiro. Todo louvor, toda glória, toda adoração são dirigidos ao que está assentado no trono. Aleluia! É este o ambiente que o Senhor nos chama como igreja a viver. Esse é o ambiente que nós precisamos trazer e gerar dentro de nós. E construir dentro de nós e nos acostumar. Pois aqui viveremos, aqui estaremos. Oh! Digno tu és de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação, de poder, de força. E toda esta visão, amados, precisa gerar em nós e tem como objetivo gerar em nós a consciência de que o nosso destino, nosso futuro, a nossa vida, tudo aquilo que diz respeito à igreja, ao povo de Deus, não está nas mãos do diabo, não está nas mãos dos homens, não está nas mãos do acaso. Nós estamos debaixo do governo deste Deus que se assenta do trono e dele não se ausenta. E nós temos acesso a esta presença. E nós temos acesso a este lugar de comandos. E é de lá que vêm as palavras de autoridade sobre nós. E é de lá que vêm as direções sobre a nossa vida. E é de lá que vêm os comandos para as coisas que hão de acontecer. A história está sendo escrita a partir deste lugar. A caneta da história está nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. De lá ele não se ausenta. Nada foge do seu controle. Nada está além da sua autoridade. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o louvor, a Ele seja dada a adoração. Nós te adoramos, Senhor.
Tu que estás assentado no trono, Tu que estás vestido de glória, de majestade, de soberania, de força, damos-te honra, damos-te glória, damos-te louvor, damos-te exaltação, bendizemos o teu nome, glorificamos-te, exaltamos-te e dizemos: Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser exaltado, Tu és o soberano dos reis da terra, Tu és o majestoso, Tu tens todo o poder e toda a autoridade nas Tuas mãos, não há absolutamente nada que esteja fora do Teu controle, por isso nós nos rendemos ante Tua majestade infinita e damos a Ti toda a glória, toda a honra e toda a majestade. Digno Tu és de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor e a adoração. Pai, eu oro nesta hora para que esta descrição da sala do trono venha ao nosso coração como igreja e que nós saiamos deste nível de adoração raso, que nos arremete unicamente a uma perspectiva do Jesus amigo dos pecadores, do plano terreno, e que nós sejamos lançados nesta dimensão de glória, nesta dimensão de santidade, nesta dimensão de soberania. Ó Deus, que nós possamos, assim como João, ouvir a Tua voz dizendo: sobe, e nós saiamos deste nível tão raso que nós nos encontramos. Leva-nos à sala do trono, leva-nos a este lugar, e que nós sejamos impactados pela glória, pela beleza, pela santidade, pela majestade que se encontra neste ambiente. Ó Deus, rasga o véu do nosso entendimento. Tira-nos deste nível, leva-nos mais além, leva-nos mais profundo, leva-nos a outras dimensões, leva-nos a entender as Tuas verdades. E isso produz em cada um de nós segurança, estabilidade, certeza de que Tu estás no trono e dele não se ausenta, de que Tu tens o controle e a autoridade sobre todas as coisas. Que a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro está nas Tuas mãos. Que absolutamente nada foge do Teu controle. Que glória saber que nós temos acesso a este trono. E nós temos um convite para chegar diante dele todo instante, todo tempo, por causa de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. A minha oração a Deus é que essa visão do trono mude a sua perspectiva de oração e de adoração. Como o tempo passou rápido, não? Que esta visão do trono faça você enxergar a adoração de uma forma diferente quando você fechar os seus olhos aqui nesta terra e subir. Vá com esta visão. Vá com esta visão. A sala do trono. Este ambiente poderoso, de onde sai o governo de todas as coisas. Que segurança, que segurança, que segurança esta visão produz no nosso coração. Louvado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, amém. Nós vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. A Bíblia diz que ninguém deve comparecer diante dele de mãos vazias. A Bíblia diz que ele dá semente àquele que semeia e pão para comer. Você tem aí a conta da igreja onde você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta. Faça isso. Faça isso. E você estará com este ato reconhecendo que aquilo que veio às suas mãos veio primeiro das mãos do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que colocou o pão sobre a sua mesa. Foi Ele que deu a provisão sobre a sua vida. Este Rei eterno, este soberano e majestoso Senhor, que tem cuidado de você, que tem suprido as suas necessidades. Pai, eu oro por cada servo Teu, eu oro por cada serva Tua, eu oro, Senhor, para que venha provisão sobre a casa de cada um. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha para semear. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha para plantar na Tua obra, para ajudar aqueles que necessitam. Eu oro, Senhor, para que portas de trabalho se abram para aqueles que necessitam de trabalho. Eu oro, Senhor, para que nenhuma enfermidade, Senhor, venha para trazer danos financeiros ou físicos
específicos ao teu povo. Eu oro, Senhor, por prosperidade na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo cada dízimo, eu abençoo cada oferta e eu declaro, Senhor, que seja bendito e que seja usado para a expansão do teu reino, para a propagação da tua palavra nos quatro cantos da terra. Eu abençoo estas ofertas, eu abençoo estas sementes, eu abençoo o trabalho do teu povo, eu abençoo, Senhor, o fruto do trabalho do teu povo, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. E sobre a tua igreja, eu invoco a tua bênção nesta hora, dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Na próxima semana nós continuaremos estudando, e próxima semana é Ceia do Senhor, e nós iremos para o capítulo 5 de Apocalipse. Vamos lá! É uma grande aventura, iremos em porções, né? Cada situação do céu, não faremos uma explanação total, já trouxemos em uma das nossas ministrações uma síntese do livro, mas agora nós iremos pegar cada cena, cada acontecimento, iremos ministrar em cima delas, trazendo seus significados e mostrando a você que glória é este livro, como ele deve produzir segurança no nosso coração. Minha oração a Deus é que Ele nos dê espírito de revelação, de graça e de sabedoria, e que nós cresçamos como igreja no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus abençoe a sua família e tudo aquilo que te diz a respeito. E amanhã nós nos encontraremos a partir de Bristol para todas as nações da terra, para adorarmos ao Senhor. E também South End on Sea, para todas as nações da terra. Deus te abençoe, fique com Deus, até amanhã, um grande abraço, amo vocês, shalom, shalom.